De repente, sobe um calor pela espinha, uma quentura no rosto, até as orelhas ficam avermelhadas, a voz embarga, o corpo não sabe se fica parado sem se mover para não chamar mais atenção ou se sai correndo em disparada para acabar logo com a situação enquanto decide. As pernas tremem e as mãos suam feito uma torneira gotejando. E tudo que sai é um sorriso amarelo. As palavras fugiram antes do corpo. Vergonha. O biólogo Darwin descreve a vergonha como a emoção mais humana de todas. O filósofo Sartre afirmou que a vergonha é um sentimento inevitável de estar no mundo. Será que é inevitável mesmo? Afinal, o que é vergonha do ponto de vista psicológico? É a mesma coisa que timidez? É a mesma coisa que medo? Por que sentimos vergonha? Eu sou o psicólogo Alberto Josmar e eu ajudo pessoas com fobia social a interagir e se comunicar sem ficar ansioso. Como perder a vergonha é o nome da nossa nova série. E se você quer saber como perder a vergonha para convidar aquela pessoa que você está afim, ou para namorar, para apresentar um trabalho na faculdade, ou simplesmente falar com as pessoas, então você não pode perder essa série. Hoje vamos começar a mergulhar no complexo universo da vergonha. Do ponto de vista psicológico, a vergonha é uma emoção complexa e fundamentalmente social. As emoções sociais são aquelas que dependem de nossa consciência de nós mesmos em relação aos outros e que surgem em resposta às interações sociais ou que pensamos sobre essas interações. Um exemplo de emoção social é a culpa. A culpa é a emoção que experimentamos quando acreditamos que fizemos algo errado ou prejudicamos alguém. Essas emoções envolvem uma avaliação do comportamento do próprio indivíduo ou dos outros em um contexto social, é claro. A vergonha normalmente é desencadeada por percepções de como somos vistos pelos outros e nos leva a refletir sobre nossas ações e comportamentos sociais. Veja, quando fazemos algo que vai contra as normas sociais ou pessoais, por exemplo, sentimos vergonha como uma maneira de nos autocorrigir e manter a harmonia social. Sentimos vergonha porque, humanamente, temos uma necessidade de ser aceitos e pertencer a um grupo. O lado positivo é que a vergonha funciona como um poderoso regulador social e moral. Ela pode nos ajudar a aprender o que é aceitável em nossa sociedade e nos encoraja a nos comportar de maneira ética e moralmente aceitável. Por exemplo, nós temos a questão do roubo. Uma pessoa que rouba normalmente sem vergonha de seu feito. Ela não quer ser descoberta ou aparecer na televisão. Ou seja, a vergonha age como um freio moral para nos impedir de fazer coisas que podem nos prejudicar ou prejudicar as outras pessoas. E pode nos levar a nos esforçar para melhorar o nosso comportamento. Então, o que a vergonha tem a ver com a timidez? Perceba que a vergonha é uma emoção que pode ser sentida por qualquer pessoa. Então isso você tem que ter em mente. Independente de ser tímida ou não, em situações em que ela se sente inadequada ou exposta, não importa. O termo tímido geralmente é usado para descrever pessoas que sentem desconfortos, né? Ou pessoas inseguras em situações sociais. A vergonha, na verdade, é um componente da timidez. Timidez é uma característica da personalidade. Uma pessoa tímida tem uma sensibilidade aumentada à opinião dos outros. Podemos dizer que a pessoa é mais sensível. A pessoa tem uma tendência a evitar a atenção e o desconforto em situações novas ou desconhecidas. No caso, uma pessoa tímida pode ter medo de ser julgada, ser criticada pelos outros, o que pode levar a sentimentos
de vergonha. Quando a vergonha é acionada, dispara-se uma série de alertas e sensações no corpo e essa experiência varia muito de pessoa para pessoa. Esse alarme interno é parecido com o que sentimos quando estamos com medo, justamente porque a vergonha também pode ativar o sistema nervoso autônomo. Mas a vergonha e medo são emoções diferentes na sua causa, e eu vou explicar. O medo é uma resposta à ameaça iminente. Tipo quando você dá de cara com um pitbull na rua, não sei se isso já aconteceu com você, ou quando você vê um carro vindo em sua direção desgovernado. Enquanto a vergonha surge da nossa percepção de fracasso ou inadequação pessoal, então o medo pode nos fazer querer correr. Já a vergonha muitas vezes nos faz querer sumir. Quantas vezes eu quis sumir de situações sociais? A intensidade da vergonha varia de acordo com a situação, mas tende a ser muito mais intensa quando a pessoa mesmo se autoavalia de maneira negativa. Aristóteles disse: a vergonha está também ligada à nossa própria opinião. Ele observou que a vergonha é um sentimento associado ao medo de desaprovação ou desonra, e é especialmente vivenciado entre aqueles que têm uma preocupação com a honra e a reputação. Isso explica o porquê algumas pessoas vivenciam a vergonha de uma maneira intensa e negativa, mesmo quando não estão necessariamente fazendo algo errado ou contra a moral, vamos dizer assim. Na verdade, a pessoa mesmo se autoavalia sobre humilhação. Ela não só acredita que está sendo julgada negativamente, como também ela mesma se julga inferior e concorda que cometeu um erro. Já para a pessoa tímida, uma situação embaraçosa é interpretada como um grande desastre, ou seja, uma catástrofe. E eu já vivi esse sentimento de uma maneira bem intensa, principalmente na época complicada da adolescência. Uma vez, eu e mais 2 amigos enfrentamos um dia chuvoso após a escola. Mas isso não é apenas uma história embaraçosa, é tipo um balé de desastre. Estávamos voltando para casa por uma calçada traiçoeira e aquela calçada tinha um declive muito suspeito e estava, é claro, escorregadia e molhada. Eu escorreguei, mas não caí sozinho não. Como uma peça de dominó, meu corpo derrubou minha amiga e depois meu amigo. Os cadernos tudo no chão, molharam, sujamos a nossa roupa. É uma visão majestosa. Olhei para trás para avaliar os danos, procurando se alguém tinha visto. Para minha surpresa, o caminho estava vazio. Que alívio! Eu poderei voltar para casa, me limpar e esquecer que esse fiasco aconteceu, certo? Errado. No dia seguinte, quando entrei na sala de aula, meu amigo, fui recebido por uma saraivada de risos, a traição. Minha amiga tinha contado para todo mundo os detalhes do nosso episódio da dança na chuva. O fato de que eu tinha caído, é claro, era engraçado, mas que eu tinha derrubado os dois no processo era comédia pura. Quando me lembro de entrar na sala e enfrentar os riscos, que me lembro como se fosse hoje, quanto me sentia envergonhado. Mas agora é apenas uma boa história para contar. Uma lembrança divertida de quando eu era um menino tímido. Lidei com a traição, de uma calçada molhada e também de uma amiga. E assim a lição é aprendida. Até mesmo as mais embaraçosas das quedas podem se transformar em histórias dignas de riso. Essa é a beleza das histórias da nossa vida. Como disse Ariano Suassuna, tudo que é ruim de passar é bom de contar. Pois é, naquela época eu pensei em nem mais ir para a escola. Olha que coisa. Fui por obrigação dos meus pais e você não vai acreditar, mas nem no dia seguinte as pessoas comentaram. Sabe por quê? Porque é algo irrelevante. As pessoas
não estão preocupadas comigo. Tipo, o jornal é notícia velha, meu amigo, não vale mais. Todos passamos vergonha, todos caímos, tanto literal como figurativamente. Outro dia estava trocando a fralda do Gustavinho. Para quem não sabe, Gustavinho é meu filho, ele tem 1 ano e 6 meses. Você não vai acreditar, eu troquei a fralda dele, que estava cheia de xixi, coloquei ele no chão e ele fez cocô. A primeira coisa que eu queria fazer era reclamar. Ao invés de reclamar, era só trocar a fralda e pronto. O menino vai ficar com o bumbum limpinho novamente e todo mundo vai ficar feliz. Mas não adianta ficar nervoso, desesperado. E com a vergonha a gente faz do mesmo jeito. Vivenciamos uma situação social embaraçosa e ficamos remoendo. Eu acho que passei vergonha. Vergonha é que nem fralda de neném. Sujou, tem que trocar. Se você teve uma situação difícil, não para a sua vida ali, sua vida tem que continuar. Mas como esquecer uma vergonha? Como não ter medo dela? Como qualquer emoção, a vergonha deve ser gerenciada e você pode fazer isso de 2 maneiras. Uma, tende a se desviar para um caminho mais construtivo e positivo, ou a outra para um mais destrutivo e negativo. O caminho positivo envolve a aceitação e o entendimento. Reconhecer a vergonha como uma emoção normal, assim como a felicidade, tristeza e a raiva, é o primeiro passo. Ao aceitar que você está sentindo vergonha, é possível refletir sobre por que você está sentindo essa emoção. Será que foi realmente humilhante? Será que foi algo errado moralmente? Ou será que talvez seja apenas uma reação exagerada a um comportamento que você gostaria de mudar? Ouço muitas pessoas dizerem: Alberto, eu tenho vergonha de falar com o meu chefe, tenho vergonha de tirar uma dúvida com o meu professor. Será que essa vergonha está baseada em normas sociais ou expectativas que você acha que precisa seguir? Seria algo proibido falar com o chefe, ou você deveria obrigatoriamente ter entendido toda a aula do professor? De qualquer maneira, reconhecer a fonte da sua vergonha pode te ajudar a aprender com a experiência e a crescer. Você pode até encontrar humor nessas situações e aprender a rir de si mesmo. Afinal, a vida é muito mais interessante quando se tem uma boa história para contar. Você pode compartilhar suas experiências com os outros e vai descobrir que muitos deles sentem o mesmo. Isso pode te ajudar a perceber que você não está sozinho em suas experiências. Por outro lado, existe um caminho negativo para lidar com a vergonha. Envolve a negação e a evitação. Isso pode levar ao isolamento, pode fazer com que você fique preso no ciclo da paralisia social. No fim, você pode se sentir desconectado dos outros por causa dos seus sentimentos de vergonha e preferir o isolamento, se afastar das pessoas cada vez mais. Ignorar ou suprimir a vergonha não vai fazer ela desaparecer. Na verdade, muitas vezes ela só cresce e pode se transformar em culpa, em raiva, em até ressentimento. Permanecer no ciclo da paralisia social pode levar a problemas de saúde mental, como ansiedade, fobia social e depressão. A chave é lembrar que a vergonha é uma parte normal da experiência humana e é possível lidar com ela de maneira construtiva e saudável. Ao aprender e aceitar e entender a vergonha, podemos usá-la como uma ferramenta para o crescimento pessoal e para construir conexões mais fortes com os outros. No próximo episódio dessa série, vamos destrinchar ainda mais essa emoção, como superar o trauma da vergonha e quais são os tipos de vergonha. Hoje você pode começar a dar os primeiros passos e eu vou passar uma tarefa. Primeiro passo, quero que você anote algumas situações que você passou e que na sua percepção foi desagradável, foi uma vergonha total para você.
Segundo passo, agora eu quero que você pense, será que daqui a 10 anos as pessoas vão lembrar dessa situação? Será que essa situação interfere na sua vida prática? As pessoas vão comentar isso daqui uns anos? Você já passou por uma situação onde as pessoas se lembraram depois de 2 anos? Se você gostou do nosso vídeo, deixe um comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!